Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bora Aprender Matemática pelo YouTube. Eu sou a professora Gabriela Silva e a gente vai ver hoje uma aula sobre frações. É importante que a gente começar falando da notação de frações. Como é que a gente representa, como é que a gente escreve uma fração? Eu posso representá-la da seguinte forma. Posso representá-la aqui, a minha fração, como sendo o número A sobre o número B, onde aqui em cima eu vou ter o meu numerador, certo? Que eu vou ter o meu numerador. E aqui embaixo eu tenho o meu denominador. Essa fração ela vai representar uma parte do todo. O meu numerador, ele representa uma parte, né, uma quantia, ou quantas partes do todo, tá certo? E o meu denominador representa a quantidade total. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um exemplo da seguinte forma. Se eu quisesse aqui representar na forma fracionária, na forma de fração, a seguinte figura aqui. Então, é esse quadradinho aqui, e eu dividi ele em 3 partes, tá certo? E eu vou pintar uma parte. Estou pintando aqui uma parte. Como é que eu represento essa parte pintada na forma de fração? A gente pode representar da seguinte forma. Eu vou colocar primeiro. Quantos quadradinhos eu tenho pintado? 1. No total de quantos? 3. Então, eu posso representar dessa forma. Meu numerador é 1, meu denominador é 3. Tá? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui fração própria. Os tipos de frações. A gente vai ver que existe uma fração própria, fração imprópria e fração aparente. O que é que significa isso, professora? A gente já entende que uma fração ela é representada com o número de cima e o número de baixo, que é o denominador, numerador e denominador. A gente já entende que eu posso representar essa fração como sendo uma parte do todo, então a gente usou aqui uma imagem, uma figura para representá-la. Tínhamos 3 quadradinhos no total e eu pintei apenas uma. Tipos de fração. O que é uma fração própria, né? A fração própria é quando o meu numerador ele vai ser maior que o denominador, tá certo? Como é que a gente pode representar isso? O numerador, tá? Vou colocar aqui do lado. O meu numerador, ele é maior, esse símbolo aqui representa maior que o denominador. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um quadrado, vou representar aqui esse quadrado, e eu dividi aqui esse quadrado em 4 partes. E eu vou pintar apenas uma parte desse quadrado. Estou pintando aqui apenas uma parte desse quadrado. Como é que a gente pode representar essa parte pintada? Como a gente viu anteriormente, eu vou ter a parte, né? No total de quantas? 1, 2, 3, 4. No total de 4. A gente percebe que o número 1, que é o numerador, ele é menor, né? Coloquei aqui maior, mas ele é menor que o meu denominador, tá certo? Então, o meu numerador ele é menor que o meu denominador. Então, esse aqui é o conceito de fração própria, tá? Onde eu vou ter o numerador menor que o denominador. Exemplo de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Vamos ver aqui com figuras de novo, com a imagem. Eu vou ter aqui quadrado, eu vou ter aqui um outro quadrado. Se eu dividir aqui esse quadrado em 4 partes, aqui dividindo também em 4 partes, e eu quiser pintar aqui
todas as partes desse quadrado. Pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui. E aqui eu vou pintar apenas uma parte. O que é que vai acontecer? Quando eu for representar aqui, ó, essa parte pintada aqui desse primeiro quadrado, eu vou ter um total de 4 partes pintadas, no total de 4. Nesse segundo quadrado, eu vou ter uma parte pintada, no total de 4. Então, o que é que a gente pode, como é que a gente pode representar? Eu vou ter aqui um total de, em 4 partes, né? Dividindo em 4 partes, eu vou ter 5 partes pintadas, certo? O que é que a gente percebe na fração imprópria, que o meu numerador, ele é maior que o denominador. Então, o numerador, ele é maior que o denominador. O que é que a gente consegue observar? Que aqui, ó, é a mesma coisa de eu adicionar, certo? Essas duas frações. Calma que a gente vai ver isso mais na frente, tá? Como eu tenho o mesmo denominador, então eu repito o denominador e somo os numeradores. Eu posso representar isso aqui também como sendo um número misto. O que é um número misto? Onde eu vou ter uma parte inteira e uma parte fracionária. Como assim uma parte inteira, professora? Se eu pegar o número 4 sobre 4 e dividir, dá quanto? 4 dividido por 4 é 1. E 1 quarto, certo? Então, a gente pode representar dessa forma aqui, como um formato de número misto. Eu vou ter 1 inteiro e 1 quarto, certo? Frações aparentes. O que é uma fração aparente? Eu vou ter aqui uma questão seguinte, que o numerador ele é maior que o meu denominador, só que nesse caso eu consigo realizar a divisão, tá certo? Como assim? Vamos começar de novo pela figura, né? Se a gente tivesse aqui uma figura aqui, e eu vou dividir aqui em 3 partes, certo? Dividir aqui em 3 partes, e aqui eu vou ter um outro retângulo, e eu vou dividir aqui também em 3 partes. Se eu quiser pintar todas as partes, o que é que vai acontecer? Pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui, pintei aqui. Como é que eu vou poder representar isso aqui na forma fracionária? A gente já sabe que eu vou ter 3 partes pintadas, né? 3 partes pintadas, no total de 3. Aqui eu vou ter 3 partes pintadas, no total de 3. Se a gente for fazer a mesma relação que a gente estava fazendo anteriormente, eu vou ter a seguinte relação aqui, tá? Eu vou ter 3 sobre 3, então eu vou adicionar de novo, né? A gente vai ter a seguinte relação. Eu vou ter uma divisão de 3 partes nessa figura, dividindo em 3 partes, tá aqui na imagem. Eu vou ter um total de 6 partes pintadas. Concorda comigo? Eu vou ter 3 em 3 e 3 em 3. Então, um total de 6 partes pintadas. Só que 6 dividido por 3 dá quanto? Se a gente for realizar essa divisão, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, isso aqui é uma fração aparente, porque essa divisão aqui, ó, ela é exata, tá certo? Toda vez que eu realizo essa divisão, ela dá um valor exato, tá? Então, essa fração, ela é uma fração aparente. E frações equivalentes. O que vem a ser frações equivalentes? Vamos, de novo, retomar, né, como suporte a ideia que a gente tem aqui de figuras, né? Vamos usar aqui as imagens. Então, se eu tiver aqui uma figura, de novo,
Vou pegar aqui um retângulo e vou dividir esse retângulo em duas partes. Vou pegar aqui outra figura. Vou pegar aqui e vou dividir aqui em 4 partes esse retângulo. 2, 4. 4 partes. E vou pegar por último outra figura aqui. Vou dividir em 1, 2, 3, 4. Puxar para cá para a gente visualizar melhor. Vou botar aqui. Vou dividir aqui em 6 partes, tá? E aqui nesse primeiro eu vou pintar uma parte. Nesse segundo eu vou pintar 2 partes. E nesse terceiro eu vou pintar 3 partes. Como é que a gente pode representar aqui no formato de fração? A gente percebe que a primeira fração eu vou ter um total de quanto, gente? Lembra que o numerador é a parte pintada, então eu vou ter uma parte pintada no total de 2. Nessa segunda fração eu vou ter 2 partes pintadas no total de 4. Nessa terceira imagem, eu vou ter 3 partes pintadas, no total de 6. O que é que eu observo? No total de quadradinhos aqui dessa primeira figura, da figura 1, eu vou ter a metade pintado. Concorda comigo? Nesse segundo quadradinho aqui, nesse segundo exemplo, eu vou ter a metade também, porque são 4 e eu pintei 2, a metade de 4 é 2. Nesse terceiro quadradinho, eu pintei 3, no total de 6, ou seja, eu pintei a metade também. Isso significa que essas frações, elas são ditas equivalentes, certo? Então, 1/2, 1/2, é equivalente a 2/4 e é equivalente a 3/6, certo? Ambas representam a metade. Existe uma forma também de verificar isso, que é simplificando essas frações. Como é que a gente consegue simplificar a fração? Eu vou observar no numerador e no denominador quais são os valores que eu posso dividir a fração, certo? De forma que eu não modifique o valor dela. Ou seja, o valor que eu vou dividir o numerador, eu tenho que dividir o denominador. Então, se eu tenho aqui a fração representada por 8/20. Como é que eu começo, professora, para simplificar? Eu começo sempre por 2. Se os dois valores der para dividir por 2, eu vou simplificar, certo? Até não conseguir mais. Como assim? 8 dá para dividir por 2? A gente lembra lá da tabuada de 2, né? Que número que multiplicado por 2 que dá 8? 4. Então, aqui a gente vai ter 4. Ok. 20 dá para dividir por 2? Dá. 20 dividido por 2 é 10. A gente percebe que ainda dá para dividir. Vamos verificar se dá. 4 dá por 2 e o 10 também dá por 2. Simplificando aqui, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. O 2 ainda dá para dividir por 2, mas o 5 não dá para dividir por 2, então a gente para aqui, certo? Vamos ver outro exemplo. 3 e 6. O número 3 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2, então eu já não vou tentar por 2. O número 3 dá para dividir por 3? Dá, ok. O número 6 dá para dividir por 3? Também dá. 3 dividido por 3 é 1, certo? 6 dividido por 3 é 2. Outra forma de simplificação, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, a gente tem aqui outro exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Se eu tivesse agora o número 5 dividido por 20. O número 5, ele não dá para dividir por 2, né? 5 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. O número 20 dá, mas como o 5 não dá, então eu vou continuar assim, certo? Vou continuar tentando por outros valores. 5 dá para dividir por 3? Também não dá.
5 só vai dar para dividir pelo próprio 5. Então, 5 dividido por 5 e 20 dividido por 5. 5 dividido por 5, a gente tem como resultado 1. 20 dividido por 5, 4. Certo? Então, com isso, a gente termina essa primeira parte de frações. Tá? Vendo a parte de frações, simplificação de frações. Então, a gente já viu o conceito de fração. Vamos lá, recapitular um pouquinho a aula de hoje. A gente viu aqui o conceito de fração, como é que eu represento uma fração, onde a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. A gente viu tipos de frações, certo? Fração própria, onde o numerador, ou seja, o número de cima, é menor que o denominador, tá? A gente viu fração imprópria, o numerador ele é maior que o denominador. Vimos o conceito de número misto, certo? Tá aqui o conceito de número misto. A gente viu aqui onde número misto e fração imprópria está relacionado. Vimos a ideia de fração aparente, que é como se fosse uma falsa fração, tá? E vimos aqui frações equivalentes. A gente viu o conceito de frações equivalentes representando na imagem, na figura, e vimos a simplificação de frações. Certo, gente? Essa é a primeira aula de frações. Até a próxima aula.